professor lendo quadros. Como lidar com a influência marxista de aluno durante o curso bíblico? Esse é um problema muito sério, tá? Porque o marxismo é uma verdadeira praga, tá? Por exemplo, quando eu falo que a Bíblia é a favor da pena de morte, tem muito cristão que fica oriçadinho. Mas o camarada, ele não pensa biblicamente, ele quer pensar como o PT. E o que a gente vai fazer? Nós temos que ensinar o cara a pensar biblicamente. Então tu tem que comparar para o cara o seguinte: direitos humanos na Bíblia é para a vítima e nunca para o bandido. Gênesis 9, verso 6. Eu tenho 3 artigos escritos sobre pena de morte. E eu provo à luz da Bíblia que todos esses argumentozinhos furados aí é tudo besteira de ideologia marxista. Uma vez, uma advogada da igreja, depois que eu expliquei o assunto, veio falar comigo: nossa, você está indo contra os direitos humanos. Eu falei assim: minha irmã, se você aceita o PT, eu respeito a sua opinião, mas eu sou bíblico. Mas eu não sou petista. Mas a sua ideologia é petista. Por quê? O que diz Gênesis 9, verso 6? Diz assim: se um homem derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Eu lhe pergunto, Gênesis foi escrito quando existia o povo de Israel? Para quem que Deus deu essa ordem? Para Noé. E quantas pessoas tinham nos dias de Noé? 8. E Deus falou o seguinte: a vida da vítima é tão sagrada aos olhos de Deus, que a única forma do criminoso pagar é com a própria vida dele. Na Bíblia, nós civis, nós não temos autorização para matar, ok? Veja bem. Nós somos civis. Agora, autoridades constituídas, Deus autorizou a decepar o indivíduo. Deixa você fazer a pergunta, irmão. Eu escrevi um artigo, um outro, que deu uma boa polêmica, só que os nossos irmãos marxistas não conseguiram refutar, e nem vão. O cara veio brigar comigo: você é uma vergonha você defender a sua ideologia política. Eu falei: política? Com toda essa quantidade de texto bíblico aqui, você está dizendo que é política? Político é você. Que texto bíblico você citou para me refutar? Eu fiz um artigo, irmãos. Entrem lá em leandroquadros.com.br. Código Penal Bíblico versus Código Penal Brasileiro. Eu comparei 4 crimes. Como que a Bíblia manda punir e como o Código Penal manda punir. Eu vou dizer para vocês agora, eu não tenho medo de dizer isso. Eu já disse na televisão, aí os caras ficam com medo. Então, se vocês não querem que eu fale, não deixe a pergunta chegar para mim. Porque se chegar, eu vou falar. Entendeu? Vou falar mesmo. Não estou nem aí. Né? Olha, irmão, se eu estou exagerando, que para mim, quem interferiu no Código Penal brasileiro foi o demônio. E eu vou lhe mostrar, eu quero que tu me diga, se eu tiver louco, você pode me dizer, eu sou aberto, eu faço tratamento, né, irmãos, para psiquiátrico, eu já fiz, mas eu acho que eu não sou tão pancado assim. Tá? Veja, como é que a Bíblia manda punir 4 crimes? Eu comparei a Bíblia com o Código Penal brasileiro. Como que a Bíblia manda punir? Roubo, homicídio, o bandido, né? Bandidismo, estupro, deixa eu ver, e sequestro. Eu comparei esses 4 crimes com o Código Penal brasileiro. Roubo. A Bíblia diz que quando o cara roubar, ele tem que devolver o dobro do que ele roubou. E se ele se desfez do roubo, ele tem que pagar 4 vezes mais. No Brasil, 8 a 10 anos de reclusão. Ai, que lindo. Agora imagine, se tivesse essa lei no Código Penal, a crise no Brasil estava resolvida.
Porque o cara que roubou 1 milhão, ele tem que devolver 2. O PT ia ter que devolver 4 vezes mais, porque eles se desfizeram. Nós íamos virar país de primeiro mundo em poucos meses, porque na Bíblia, se tu roubou, tu devolve o dobro. E se tu desfez do roubo, 4 vezes mais. Quantos caras iam ter desmanche de carro no Brasil? Só que fosse muito idiota. Porque ele ia roubar um carro, desmanchar o carro, ia ter que devolver quantos para o cara? 4 carros. Vocês estão vendo? Anos de reclusão e às vezes nem devolve, né? E aí na Bíblia manda devolver 1 vez ou 4 vezes mais. Sequestro. Tem um tempo de reclusão a Bíblia, pena de morte. Por quê? A pressão que o bandido faz. Se você não pagar, eu vou cortar o dedo dele. Imagine a angústia para o cara que está ali, ouvindo, e para a família. E às vezes quando o cara paga mesmo o sequestro, aparecem os pedaços dele na casa da família. A Bíblia, pena de morte. No Brasil, alguns anos de reclusão. Se tiver bom comportamento, ele sai rapidinho. Estupro. A Bíblia considera o estupro como um homicídio. Se o cara estuprou a mulher, pena de morte para ele. Agora eu te pergunto. Uma das duas. Ou a Bíblia está errada, ou o Código Penal está errado. Eu não acredito, irmãos, no erro de Deus. Eu acredito que Deus... Aí alguém uma vez argumentou comigo, mas é mais fácil, né, matar o bandido do que convertê-lo. Mas tem gente que não tem o que fazer para argumentar desse jeito. Por quê? Eu te pergunto, quando Cristo perdoou o ladrão, o criminoso na cruz, Cristo tirou ele de lá? Mas Cristo perdoou. E Cristo, ele tinha poder ou não tinha para tirar o criminoso da cruz? E por que ele não tirou? Porque tem uma lei em Gálatas 6, verso 7. Nem ele saiu, que era inocente. E ele podia ter tirado o cara converteu. Ou não, já que ele converteu, eu vou tirar ele daqui. Não, Cristo não fez isso. Por quê? Gálatas 6, verso 7. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, queridos, não tem... na Bíblia, quando Deus perdoa o criminoso, ele perdoa. Não tem pecado que Deus não perdoe, queridos. Deus perdoa o estuprador, Deus perdoa o pedófilo, Deus perdoa tudo. Agora, Deus não tira as consequências do crime dele. Isso faz parte da justiça divina. Aí quando o cara vem me dizer que a Bíblia é contra a pena de morte, eu pergunto para ele, então eu não sei que Deus é aquele no Antigo Testamento. Ué, o que ele mandava fazer com os pagãos? Fazer cosquinha neles? Bater com a varinha no bumbum? Pelo amor de Deus, gente. Então, meus irmãos, nós temos que parar de pensar como o PT manda nós pensarmos. E tem uns jornalistazinhos, eu sou jornalista por formação, tem uns jornalistazinhos tão imbecis, que fazem uns comentários tão ridículos, que mostra que o nível cultural dessa gente é muito baixo. O camarada, uma vez um imbecil perguntou, lógico, perguntou eu gosto em algumas coisas do Bolsonaro, viu? Você pode ficar bravo comigo, mas eu gosto. O cara fala a verdade, tá? Lógico, não bate bem na cabeça em alguns aspectos, mas é um camarada sério, viu? Um imbecil perguntou para o Bolsonaro o seguinte: você acha justo um menino de 16 anos pegar uma prisão perpétua porque matou alguém? Aí o Bolsonaro falou assim, eu acho justo, sabe por quê? Porque quem realmente está numa prisão perpétua foi aquele que ele matou. Aquele está numa prisão perpétua na sepultura, nunca mais sai. Mas quebrou ele no meio. Então, irmãos, nós temos que pensar mais biblicamente sobre o assunto. E você tem que levar o seu aluno a pensar biblicamente. Eu não estou fazendo aqui campanha política, irmãos. Eu não voto em partido nenhum, não tenho nada. Agora, esse comentário do Bolsonaro e outros é coisa de cara que pensa.
Eu sou, irmãos, um cara muito pensante. Quando eu leio um texto bíblico, eu reflito naquilo que eu estou lendo. Cuidado, irmãos, com essa mídia manipuladora, né? É direito humano para bandido. Vocês querem ver como a coisa é do diabo? Se eu sair aqui agora da igreja central e um bandido que me ouviu falar sobre esse assunto e não gostou e me der um tiro ali na cabeça, o que vai acontecer? Se ele teve algum tempo de contribuição para o Estado, ele vai ser preso e a família dele vai receber uma pensão, porque o pobrezinho, ele está preso e não pode trabalhar. Aí a família do Leandro, que tomou tiro na cabeça, ela vai ganhar quantos centavos do Estado? Eu pergunto, irmão, isso é de Deus ou é do demônio? Quem é dos direitos humanos que vai visitar a família do Leandro, que tomou o tiro na cabeça, e agora as crianças, a Yasmin e a Lavínia, não tem como se sustentar porque o papai delas foi morto. Agora o papaizinho que matou o bandido, ele vai ganhar uma pensão para a família. Gente, eu tô falando, irmãos, muita asneira aqui, eu tô raciocinando com a vida. Irmãos, eu estou pensando, eu estou analisando a realidade do mundo à luz da palavra de Deus. Eu não consigo ficar quieto numa situação dessas, irmãos. Exato. Com 12 anos. Olha como é que é no Brasil. Irmãos, olha só, irmãos. No Brasil, com 16 anos, eu posso votar. Posso transar, fazer o que eu quiser. Agora eu não posso ir preso. Meu pai é policial militar aposentado. Sabe o que meu pai ouvia muito? Nós temos que matar até os 17, viu? Porque com 18 vai ficar complicado para nós. Então, quando você for me dizer que a Bíblia é contra a pena de morte, eu vou pedir um favor para você, não fala essa besteira. Você pode ser contra, você é livre. Agora, não me use a Bíblia porque você não está sendo honesto. Irmão, Ok? pode me escrever um e-mail, eu tenho um artigo. Vou responder um pouquinho, mas antes eu vou ensinar para vocês. Tem um artigo do pastor José Flores Júnior, do NASP. Ele fez um artigo em que ele explica todas essas questões, tá? Inclusive do não matarás. Sabe que o matarás não tem nada a ver. É assassinato, exatamente. No original hebraico, não cometerás homicídio. Então, só para ir direto no ponto do irmão, em alguns casos, irmão, especiais, que são as exceções e não a regra, Deus autorizou. Por exemplo, Davi, em 2 Samuel 12, por ele ser rei, e ele teve um arrependimento muito profundo e sincero, Deus decidiu perdoá-lo. Assim como aconteceu com Caim. Caim, Deus deu tempo para ele se converter, mas não adiantou nada. Aí Deus mostrou para o universo o quê? Que foi pior ainda, porque a descendência de Caim foi terrível, né? No caso de Pedro, ele não chegou a matar o indivíduo, lesionou, teve uma repreensão de Cristo, porque ele era civil, ele não podia fazer. E Paulo, quando matou, ele estava sobre a lei, ele era da lei, ele era autoridade. E aí em Romanos 13, irmão, 1-4, veja Paulo, depois de convertido, né? Paulo diz assim: a lei é instrumento de Deus para teu bem, e não é à toa que ela porta a espada, que é para ser ministro de Deus e vingador do mal. Então Paulo, mesmo após a conversão, ele foi totalmente a favor da pena capital, usada pelo Estado, não por nós civis. A única coisa que Deus autoriza um civil a matar é em defesa pessoal. Lembram das cidades de refúgio? Sim. Se o cara matasse não intencionalmente, tudo, ele ia para lá e protegia. Agora, fora disso, decepava o bicho mesmo. Eu vou pedir